Quem é você e como as pessoas entendem você? Tem um texto bem interessante em 2 Coríntios capítulo 3, verso 3, diz assim, ó: Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. A pergunta que eu fiz inicialmente é para que seja respondida à luz desse texto que eu acabei de ler para vocês. Nós somos uma carta de Cristo. Carta distribuída, dada, presente no mundo, dada ao mundo, para as pessoas. Quando alguém lê a sua vida, o que é que ela está lendo? O que é que ela encontra nessa carta? O que é que foi escrito e está sendo escrito com a sua vida? Mas eu tenho outra pergunta também. É como você está lendo. Porque outras pessoas também são a carta de Cristo. Veja que Cristo está presente nas pessoas. Cristo está presente na nossa comunidade. Muitas vezes nós estamos olhando para a vida de uma pessoa e não estamos conseguindo ler o que é que foi escrito para nós. Então nós temos aqui uma relação, uma inter-relação de muitas escritas, de muitos textos, muitas narrativas, muitas histórias. Deus falando conosco o tempo todo e a gente não está conseguindo ler. Nós não estamos conseguindo ler absolutamente nada de Cristo na vida do semelhante. E será que o semelhante está conseguindo ler alguma coisa de Cristo na nossa vida? Então, nosso primeiro desafio é: eu preciso tornar essas letras mais legíveis. Não que Deus escreva de forma ilegível, mas é que o modo como eu acabo vivendo, em vez de transmitir essa mensagem de Deus aos homens, em vez de transmitir essa mensagem de Cristo à humanidade, eu acabo confundindo e as pessoas não conseguem perceber o quanto de Cristo tem na minha vida. Então, esse é um desafio bem interessante para a nossa espiritualidade. As pessoas conseguirem perceber na minha vida o que é que Deus escreveu, o que é que Cristo escreveu. Eu pulei a propósito uma frase que tem no meio desse texto, porque Paulo diz assim, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio. O fruto. Vocês são uma carta de Cristo e é fruto do trabalho. Então essa carta é fruto de tudo aquilo que foi realizado, de tudo aquilo que é realizado, é feito. O que é que nós temos feito que revela que é Cristo em nós? O que é que nós temos feito que traz essa mensagem de Cristo à humanidade? As nossas ações precisam ser medidas, as nossas ações precisam ser muito bem pensadas. Quando nós estamos nos relacionando, o modo como a gente está se comportando, o modo como a gente está olhando, o modo como nós estamos recebendo o outro, o semelhante, o próximo, para que as pessoas consigam ler em nós aquilo que Cristo escreveu, porque tem fruto de Cristo na nossa vida. Agora, o outro lado da moeda. Nós olhamos muitas vezes para o nosso semelhante e não conseguimos ver absolutamente nada de Deus nele. Aqui está também outro desafio. Também tem coisas de Cristo escrito naquela outra vida. O problema é que o modo de viver também atrapalha, embaralha estas letras e nos torna dificultoso ver. Nós precisamos desenvolver a habilidade de, entre essas letras embaralhadas, poder ver o que é que Cristo escreveu. Acaba se tornando uma espécie de enigma. Mas nós, da nossa parte, não podemos transformar o que Cristo escreveu como um enigma. Tem que ser explícito, a luz tem que brilhar. Da parte do outro, nós podemos ajudá-lo a que se torne menos enigma e mais explícito. Mas antes disso, a gente tem que aprender aquela habilidade das palavras cruzadas, dos enigmas, dos enneagramas, da gente discernir e ver, olha, aqui essa frase da sua vida foi Cristo que escreveu. A gente precisa fazer isso. Paulo, quando chega lá em Atenas, ele fala uma coisa muito interessante para os atenienses, está registrado lá em Atos capítulo 17.
Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente o que eu estou anunciando. Então ele percebe que existe ali traços de Deus na vida daquelas pessoas e ele quer jogar luz para tudo aquilo que é de Deus. Nós precisamos ajudar as pessoas a encontrarem o que de Cristo tem nelas. Nós precisamos pegar na mão, nós precisamos ouvir, nós precisamos orientar, aconselhar. E este é o cuidado de uns para com os outros. Não é um trabalho pastoral do pastor, é um trabalho pastoral da vida do discípulo de Cristo. Porque existe uma verdade trazida pela fé cristã que se chama sacerdócio universal. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Então todos nós temos essa função, essa missão de ajudarmos o próximo semelhante a revelar Cristo, a ser mais parecido com Jesus. E assim nós vamos dar as mãos, encaminhar uns aos outros a essa verdade do Evangelho. E quando nós juntarmos a minha carta com a sua carta, com a carta do outro, com a carta do outro, nós teremos o grande livro de Deus, que nós poderíamos chamar de livro da vida. A vida de Deus entre nós sendo registrada através de nós, mas de ações, atos concretos. O que é de concreto que eu tenho feito que pode ser percebido que Cristo habita em mim? Que há algo escrito da parte de Deus pelo Espírito no meu coração. O que é que não tem absolutamente nada a ver com Jesus, que precisa ser apagado, precisa ser riscado desse texto, porque o texto precisa ficar límpido. Quais palavras, quais letras que estão ali, que estão sobrando e que estão impedindo da pessoa poder olhar que Deus é amor? Que Deus possa nos ajudar nessa missão, porque Jesus escreveu a carta, que somos nós. Ela está escrita nas nossas tábuas de coração e não de pedra. A grande questão é como que a gente vai tornar isso legível. Como que as pessoas vão conseguir ler isso com facilidade? Tornar o texto bem legível através das nossas ações. Eu acredito que esse é o chamado do Evangelho para todo cristão. Eu acredito que esse é o desafio que Jesus nos traz, porque ele está entre nós. Nós precisamos revelá-lo. Como disse Jesus certa vez, não se esconde uma luz debaixo da cama, mas põe ela num lugar em que possa iluminar toda a casa. Nós não podemos esconder Cristo que está em nós. Precisamos trazê-lo para que ele seja percebido através de nós. Nós não somos Cristo, mas ele pode ser visto através de nós. E quando falo através, existe a ideia da imagem de um espelho. Não um espelho que tem aquele aço no fundo, mas um espelho que reflete por causa do efeito da luz. Sabe quando você está num ambiente à noite, que aqui está iluminado e tem um vidro na janela e lá fora está escuro, e quando você olha lá para fora, você vê primeiro a sua própria imagem. E depois, quando você foca, você vê através, você vê lá fora. Então, esta imagem deste vidro que reflete a si mesmo, mas também está mostrando outra coisa. Assim é Cristo sendo refletido em nós. Assim é essa escrita que, através de nós, Cristo pode ser percebido. Através dos nossos atos e das nossas ações. Que Deus nos abençoe.